Boa noite a todos. Gostaria de falar da imensa alegria de tê-los aqui, dar boas-vindas a quem está pela primeira vez nos visitando e dizer que a casa está aberta a todos que quiserem permanecer, sempre em reunião pública. Temos vários trabalhos, vários estudos. Meu nome é Tereza, sou trabalhadora da casa. Ao meu lado está a Oliveira, palestrante, trabalhadora na Missão da Luz. E mais ao máximo que tem Jesus ali lindo. A referência desse título, desse tema, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Tem alguns enfoques para dar a respeito do nosso trabalho e estudos. Nossos estudos já começaram. Segunda-feira nós temos um estudo de João e André Luiz, da Serra da Luiz, que é presencial. Nas terças temos o Anjos, que é online. Sextas-feiras temos estudos na casa, como ESG, o CID e o NEP. Todos começando o seu primeiro às 9 horas. Se alguém tiver interesse em conhecer, inclusive o CID, o senhor, começando para iniciantes, se tiver interesse em conhecer a doutrina mais a fundo, começar de base, tem território, vai começar em março, a segunda turma. Já tem uma comida lenta, inclusive, então, é o curso de vitória, na introdução da doutrina espírita. E vai começar o segundo de março para os científicos novatos. Quem tiver interesse, da livraria fazer a inscrição. Eu queria falar também de amanhã, tem a visita ao Hospital de Noruega. Quem tiver interesse, né? Se quiser comparecer, conhecer, às 8 horas no clínico. E na segunda-feira temos também a SUR, na rua. Cristina é responsável do setor médico, quem tiver latas em casa de leite, de Neston, tem as menores também, que tragam para poder ajudar na distribuição dessa sopa. Essas latas não devem ser lavadas. Nós temos que vir do jeito que são usadas, porque se adianta, podem enferrujar e não prestam para colocar a sopa. Também não tem que participar da segunda turma. Se for para a distribuição à noite, na segunda-feira, tem que antes passar no atendimento da pele. E se for para ajudar na distribuição, na confecção, na lavagem das latas, na confecção da sopa, então, pela manhã, segunda-feira. Bem, eu trouxe uma mensagem para ler antes de começar o novo palestra. A mensagem que está nesse livro, Vida Feliz, está pequenininho,
E tem várias mensagens de João Ângeles, escrita por Waltman. É a mensagem 37, página 48. Diz o seguinte: danos a ninguém. A vida é grande, cobrador, e exília retribuidor. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira segue a colheita. Cegarás conforme haja plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprovável. Segue honesto para contigo e, por consequência, para com você. Então, é da gente usar, né, a honestidade, a franqueza, ser correto, tratar as pessoas com dignidade e não trair a ninguém, nem fingir a ninguém. Né? É isso, essa mensagem exatamente quer dizer isso. Nós vamos dar início à nossa prece inicial, né? Ou nós possamos usar a palavra para a Sônia para ela discorrer sobre o tema dessa noite. Mestre Jesus, irmão amigo, estamos aqui essa noite a te agradecer a oportunidade desse estudo. Que a nossa amiga Sônia possa discorrer sobre o assunto de forma clara, precisa, e que tudo isso que foi exposto essa noite que sirva para a nossa melhoria moral, que sirva para a nossa caminhada comum, para que possamos nos transformar em pessoas humildes, boas, de bom coração, e que possamos ouvir. Ajuda, Senhor, aqueles trabalhadores dessa causa, irmão Tamandaré, Espírito de luz, também a todos nós trabalhadores, que possamos dar o nosso melhor e fazer com que todas as pessoas que nos procuram, elas sejam atendidas nessa casa, de estudo, trabalho e oração. Agradecemos pela presença dos nossos amigos, todos, que eles possam nos ajudar e ajudar a nossa irmã em tudo, para que ela possa se sair, né, da forma melhor, da forma correta e seguindo, que assim seja. Agora, Sônia, porque ela possa discorrer sobre essa reflexão dessa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente é um prazer, uma alegria ter a oportunidade dessa tarefa, mesmo que para mim não tem sido muito bom chegar aqui aos sábados. Eu sou muito de bastidores, não gosto muito de sala de aula, né? Eu discuto um deve assim, como se fosse roda de conversa. Mas vamos sentir assim. Nessa mensagem de João Evangelista, né, que ele nos traz no capítulo 8, versículo 12, e nos informa que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue, prestem bem atenção, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a gente fica pensando, como é que é essa história, né? Então, num mundo tão conturbado como nós estamos vivendo atualmente, também houve já, em momentos passados, também é assim, mas a gente percebe que nós estamos vivendo a questão da transição planetária. Então, foi dada a oportunidade a vários espíritos para reencarnarem no nosso planeta, dando a eles a oportunidade de se mentorarem. Né? Então, sério, eu diria assim, se a gente pudesse dividir, a gente diria a turma do sim e a turma do não. Não? As pessoas que buscam se encontrar com Jesus
que buscam o conhecimento das leis divinas, e alguém que faz assim, deixa a vida me levar, mas não por maldade, nós vamos ver na continuidade dessa nossa reflexão, a ignorância espiritual. Porque, na verdade, todo ser humano tem como objetivo ser feliz. A diferença está na busca dessa felicidade, dessa paz, dessa harmonia interior, não é? Então, muitas vezes, muitos dos nossos irmãos vão buscar essa paz, essa felicidade, eu diria, em lugares errados. E daí se encontram com eles mesmos. Né? E João, como é um evangelista, ele trabalha mais, ele traz para a gente mais as questões espirituais do Cristo, né? Ele não traz muitas histórias, né? Mas ele traz muito as questões espirituais do Cristo. Já começa nesse capítulo 8, no versículo 12, dizendo isso para a gente, né? Que Jesus nos informa que ele é a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acredito que no decorrer da nossa reflexão, nós vamos compreender melhor o que é essa luz da vida, o que é estas trevas, o que significa seguir Jesus e por que isso, não é? Ordem. Nessa segunda folha, Jesus realmente se apresenta como a solução para os problemas nossos. Não existe outro caminho. Se ele é o ser mais perfeito que Deus nos mandou, nos enviou, não é? Que saiu de um espaço crístico, não é? Que aceitou uma tarefa seríssima, com todo o amor, para nos ajudar, para nos orientar e para nos levar a fazermos essa conexão com as questões divinas. Porque nós não podemos esquecer, acima de tudo, que nós somos seres espirituais. Não é? Estamos revestidos dessa forma biológica para que nossa essência possa se expressar para o mundo. E nós compreendemos melhor que caminho buscar para chegar à plenitude, para chegar na verdadeira vida, melhor do que nós chegamos aqui. Este é o grande objetivo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse convite realmente de Jesus está muito claro, não é? Segui-lo, não por imposição, porque ele espera que a gente desperte a nossa consciência e queira ir e ter como que segue alguém que vai à frente, né? Que nos guia. Mas é preciso que nós façamos essa opção por isso, né? E Davi Clássico, o convite dele é claro. Segui-lo é a única forma de não andar perdido, mas experimentar a verdadeira vida. E esse experimento da verdadeira vida, para nós que encarnamos no mundo de provas e expiações, é negativa. Mas a gente já pode se sentir nessa busca, ou vivendo também. Vejam bem, é preciso que eu me conheça, eu acredito que eu só vou relembrar para as pessoas quando foi que Jesus fez essa colocação, fez essa fala, se dizendo a luz do mundo, não é? Porque nós sabemos que Jesus, na sua vida pública, ele aproveitou todas as oportunidades possíveis para nos ensinar, para nos evangelizar, né? E assim, Jesus ele faz essa declaração durante a festa dos tabernáculos.
Quem sabe o que é essa festa dos tabernáculos entre os judeus? Pronto. Pois bem, pensando em clarear nossa mente, nós sabemos que a festa do tabernáculo, ela constitui um grupo de 3 festas muito importantes para os judeus, que era a festa dos tabernáculos, que lembra a peregrinação dos hebreus à terra prometida. Nós vamos encontrar a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Esta festa do tabernáculo, ela durava 7 dias e média. Acontecia num mês que eu não sei pronunciar em hebraico, mas entre os meses de setembro e outubro, era mais ou menos nesse espaço que acontecia a festa, entre esses meses do nosso calendário. Ela tinha a função de relembrar a mesma, quer dizer, relembrar a vivência dos antepassados quando fez essa peregrinação no deserto por 40 anos à terra prometida. Então, eles caminhavam, eles viviam em tendas, as casas habitavam em tendas no deserto, mas existia alguma coisa também muito interessante, porque nesse período que eles usavam as tendas, existia o aparecimento de colunas de fogo à noite e colunas de nuvem durante o dia. E isso era uma forma que Deus e Jesus usava para orientar aquelas criaturas no caminho para onde eles deveriam ir, para a terra prometida. Né? Então, está dito assim, nesse período que Jesus se fez luz do mundo, ele, enquanto judeu, ele participava da festa do tabernáculo. Né? E tabernáculo significa tenda. Isso em hebraico. Né? Ou a festa pode ser chamada de Sukkot em hebraico. E está dito assim, nesse período, grandes candelabros, eles eram acesos no templo para relembrar a coluna de fogo que guiou o povo hebreu no deserto. E nós vamos encontrar isso na Bíblia, no segundo livro, que é chamado de Êxodo, no capítulo 13, do versículo 21 a 22. É muito fácil, você quer abrir lá a Bíblia e logo no comecinho já encontrar esta colocação. E daí, assim, mais ou menos assim, que não dá para copiar todo o versículo, não é? O Senhor ia adiante deles, de noite, uma coluna de fogo para os iluminar, e de dia, numa coluna de nuvem. Então, essa festa, os hebreus, eles lembravam, mas em gratidão a Deus por ter sido guia dessas crianças, desse povo, de ter dado suprimento, dos manais que ele fazia cair com alimento, da água que eles necessitavam beber, né? Eles não se perdiam, não tinha GPS, né? Jesus precisou usar isso. Então, era uma espécie de GPS usando a coluna de fogo ou a coluna de nuvem durante o dia. Está claro, deu para se entender. A gente poderia fazer uma fala, acho que na metade do livro, só para falar dessa coisa. Mas aí a gente vai desprezar a essência do trabalho nosso, da nossa reflexão, de nós compreendermos mais de perto e trazer para a nossa rotina de vida quem é esse Jesus. Né? E porque ele também vai dizer para a gente que nós podemos ser luz. Né?
Aqui quase um pouquinho da repetição, mas já acrescendo mais outras informações, né? Na festa dos tabernáculos, que se chama Sukkot, né? Que acontecia em Jerusalém, iluminado por candelabros acesos por dentro, lembrando o fogo no deserto, Jesus usa a própria simbologia da festa, que é a simbologia da festa dos candelabros, que eles acendiam, né? Para se declarar como a verdadeira luz. Por exemplo, a prática pedagógica do Cristo era nos conduzir a ensinamentos que, nesse momento, estão se evangelizando, nos ensinando o que ele precisa, enquanto espíritos imortais, aprender. Nesse ambiente iluminado, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, superando as luzes simbólicas da festa. Ele afirma que revela a verdade, dissipa a ignorância espiritual, guia o caminho da vida eterna, conduz à liberdade interior, libertando da escravidão moral. Porque ele nos mostra da nossa competência essencial, o que é que nós temos dentro de nós, que precisa desabrochar. Não é? Nós vivemos num mundo onde precisamos das questões materiais, mas não podemos perder a nossa grande meta, que é a plenitude da vida. Porque nós somos espíritos imortais, vivendo aqui no momento muito curto de cada existência, não é? E nós somos espíritos também antiguíssimos. Quantas encarnações nós já vivemos, não é? Mas quanto nós precisamos ainda nos aproximar dessas verdades do Cristo. A coluna de fogo era a luz para o caminho, não é? Mas Jesus é luz para a nossa consciência. E ele também é modelo e guia da humanidade. Eu fiz esse pedacinho bem resumido para que nós compreendamos que na questão 601 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, não é? O espírito de verdade, aonde fica, como é que poderia das leis de Deus, onde é que elas estariam? E ele diz, está lá escrito, na nossa consciência. Deus já deixa que o ser humano já possua essa informação, só que ele tem que trazê-la para a sua vivência e ter a compreensão disso. As leis de Deus estão na nossa consciência. E quando Kardec também pergunta aos espíritos, não é? Aos mensageiros divinos, quem seria essa criatura que seria de modelo para a humanidade? Qual a resposta que ele dá? Vinde Jesus. Então, nesse pedacinho aqui, né, luz para a nossa consciência, modelo e guia da humanidade, nós podemos buscar uma informação mais ampla na questão 621 e 625 dos Espíritos. É muito interessante que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam. Até porque, para que nós possamos compreendermos o Novo Testamento, nós precisamos estudarmos, compreendermos o Antigo Testamento, porque está tudo lá. No deserto físico, a luz era externa, fica muito claro isso, né? Era para clarear caminho, né? Em Jesus, a luz interior
Porque as leis divinas estão na nossa consciência. A gente precisa aprender a acessá-las. Certo? Em Jesus, a luz é interior. Ele ilumina a consciência e o mundo moral do espírito imortal que nós somos. Gente, dando para acompanhar alguma dificuldade, eu tento fazer diferente. Eu fiquei muito à vontade. Se eu não souber, outras pessoas que estão aqui, que eu acredito que pessoas capazes também de fortalecer a nossa reflexão. Jesus se apresenta como a continuação viva e espiritual daquela luz simbólica. Né? Tudo muito claro, os candelabros, ele chega e aproveita disso. Isso aí é só ilusão, isso aí não vai trabalhar o teu espírito mortal. Mas se tu queres crescer em espírito, tu tens que me ouvir, tu tens que me seguir. Não é? Como foi colocado que João ele trabalha muitas questões espirituais de Jesus, ele continua, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue. E esse seguir não é uma imposição, não é? A gente precisa querer seguir esse ensinamento do Cristo, seguir Jesus. Quem me segue não anda nas trevas, e essas trevas sim, é a ignorância espiritual, é a falta de. Está muito alto. Tá? Eu não tenho muita verdade. Aqui, bom. Vamos ver. Bom. Em João, em João 8,12, nós vamos aprender bem esse versículo, não é? E é um show mais profundo do Evangelho que consegue dialogar com a revelação bíblica e com os princípios básicos da doutrina espírita. Porque se nós formos buscar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens nos quais os profetas nos dizem que Jesus é a luz do mundo, que é a luz da vida, certo? Não nessa linguagem, mas de uma forma, está no contexto dos Salmos, está nas falas de Isaías, mostrando ao povo como eles estavam errados. Quer dizer, nós temos várias passagens. O Evangelho de João está completo também de informações. Por exemplo, Isaías, capítulo 42, versículo 6. Eu te constituí numa aliança do povo como luz das nações. Está lá, o texto é grande, porque isso aqui é um recorte. Né? Fica assim solteiro. Jesus se apresenta como luz do mundo, não apenas de Israel, mas numa visão universalista que o Espiritismo também afirma. Quer dizer, ele veio para o mundo, não para um povo, não para uma sociedade X ou Y. Né? Então, nós sabemos que ele é o governador do planeta, que ele recebeu essa incumbência. Nós vamos ver mais à frente de Jesus nessa tarefa. E muitos mensageiros, com nomes, mensageiros divinos, vieram ao mundo com nomes variados e formas variadas, mas para conduzir as pessoas ao conhecimento divino, como Buda e por aí vai. Né? Na Índia, nós temos vários, não é? E outras denominações religiosas que a essência ela conduziu o ser humano a Deus. E continua a questão. Quem me segue não anda em trevas, porque ele conduz a verdade espiritual. Ele é Jesus, não é? Portanto,
No cenário dessa luz externa, Jesus aponta para a nossa luz interior, que nós chamamos de reforma íntima, não é? Porque a gente com uma facilidade tão grande, não é? Mas em que consiste a reforma íntima? O que é que eu tenho que fazer para adentrar nesse caminho, nesse exercício de mudança interior? Não é? Seguir Jesus é vivenciar seus ensinos. Fácil, né? Seguir Jesus é vivenciar seus ensinos. Então, amar os inimigos, praticar a caridade, perdoar, exercitar a humildade e reformar íntima. Ter a luz da vida é iluminar a própria existência, porque no momento que eu aceito realmente buscar esse caminho, primeiro eu tenho que me autoconhecer, porque no mundo é que ninguém me conhece, não é verdade? E que pensa que se conhece verdadeiramente, mas nós nos chamamos caminho dele. Não é? Tudo na nossa proposta dessa busca pelo divino é um vir a ser. Não sabe verdadeiramente nem o que amar, ainda vamos conhecer sim, mas nós podemos exercitar. Já assumimos esse compromisso conosco mesmo para exercitar essa questão. Não é? Então, ter a luz da vida é iluminar a própria existência, pelo amor, pelo bem e pela consciência desperta. Essa consciência desperta, que falamos que dela Joana de Anjos, e é quando dá aquela. Olha, eu já aprendi, eu já li, eu já ouvi, que isso que eu faço já não é legal, já não faz bem a mim mesmo. Então, eu estou começando a despertar, e como é que eu vou modificar isso? No meu pensamento, na minha ação, nas minhas atitudes. Né? E isso traz para a gente uma tranquilidade imensa. Isso vai nos fortalecer. Não é ser bonzinho nem interessante para ninguém, mas nessa compreensão do compromisso que eu tenho com Deus, porque eu sou um ser mortal, um espírito que estou revestido, né? Nessa existência eu estou aqui como sou, né? Maria, João, Pedro, Padre, vocês vão imaginar, porque nós temos uma longa história de reencarnações, não é? Mas nessa perspectiva, dessa compreensão interior e mudar os mínimos detalhes. Que é aquela questão. Ninguém dorme pescador para coração, não é? É preciso que primeiro a gente queira seguir Jesus, porque ele não foi. Né? Deus espera que a gente queira mudar. Pelo sofrimento ou pelo amor. Não tem outro caminho. Não é? E daí, o meu exercício diário, constante, não é? De muita resiliência, de muita perseverança, de ânimo, para que eu consiga começar a construir um alicerce de vida, para que nós, quando tivermos que voltar, quem está aqui só de passagem, nós cheguemos lá com a bagagem. E a gente pode. E só nós é que podemos fazer essa opção. É uma coisa que ninguém pode fazer pelo outro. A gente pode orar pelo outro, e pensar, ore por mim, ótimo, ótimo. Mas quem tem que dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo, e assim por diante, são não mesmo. Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E que é dado por Deus a todos os seres, a todas as criaturas humanas. É a capacidade que nós temos de fazer as nossas escolhas. Mas, paralelo a isso, eu tenho que ter um resultado positivo ou negativo. Né? Porque eu tenho que assumir aquilo que eu faço. Quer dizer, eu posso deixar de plantar, mas eu vou plantio. Mas claro que eu plantio a coisa termina.
Eu não posso dizer, foi porque meu pai era assim, minha mãe era, sabe, a vida não me ajudou, eu não tive um bom emprego, eu adoeci, né? Meu marido, minha mulher, os filhos, né? Não dá para distribuir essa culpa por ninguém. Porque nós temos a capacidade interior, se a lei de Deus está na nossa consciência, nós precisamos trazê-la com muita luz para nós fazermos essas escolhas certas. Ou mais ou menos, não é? Porque, de repente, é um caminho, é um processo. Jesus nos diz ser apenas uma luz, mas a luz do mundo. É uma revelação plena de Deus, que dissipa toda a escuridão espiritual. Então, se eu recebo esta luz, se eu aceito este amor, esses ensinamentos, e se eu tento me evangelizar, não é? Se eu fiz uma opção por Jesus, eu vou conseguir iluminar a minha vida, e daí a ignorância, aquilo que eu não compreendia ou que eu não queria mudar, que é também nada, eu vou deixar isso para a encarnação. Deixa, quando eu ficar mais velho, eu vou tentar ler mais, estudar. Mas acontece que não dá para esperar. A luz mostra a cidade, caminho e guia o espaço de quem crê e escolhe segui-lo. E ele vai na frente. Ele é guia, ele é modelo. Gosto muito de trazer João também. No capítulo 1, do versículo 4 e 5, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós vamos ver mais adiante que, pautado nos no capítulo 2 de Gênesis, Paulo constrói esse capítulo também. Né? Então, existe um diálogo, não é? Entre Gênesis e as colocações de Paulo, de João Evangelista. Para nós termos uma ideia que existe essa conexão perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu vou ter só uma linha de salmos. Olha, eu esqueci, eu ia ver se eu me lembrava, mas esse salmo tem mais de 5 tantos versículos, ou quase 200. E eu disse assim, eu acho que eu fiquei errado, porque eu botei capítulo 19, versículo 105, né? E eu fui buscar para ver sobre a história, né? Porque compromisso não só com você, mas com a espiritualidade, a gente, né? Precisa ter uma certa seriedade de fazer as colocações que se ajuste ao nosso conhecimento e que nos faça fecha para que a gente consiga melhorar. Depois, eu deixei separado aqui, que eu acho que vocês todos já lembraram, né? Jesus, luz da vida. O que é isso, né? Consciência desperta, a gente já compreende, não é? Aquele que estava dormindo e acordou. É uma espécie de sono, viu? É uma espécie de sono. Esse não acessar as questões divinas é como se nós andássemos vendo. Né? É uma colocação que não adianta muito bem no estudo também, né? Então, consciência desperta, progresso do espírito. Né? Que nós viemos aqui para evoluirmos, ou seja, para melhorarmos. Se fala da espiritualidade, ele faz um planejamento, ajudado pelos nossos mentores que nos ajudam. E a gente foi vir para aqui, não, eu aguento, eu vou fazer isso. Pode
vou estar aí, eu quero viver tal e tal experiência. E, de repente, ele chega aqui, o véu do esquecimento se preocupa, né, com os momentos, com os dias, né? E termina esquecendo do que verdadeiramente nós viemos aqui quando reencarnamos. A gente não pode perder de vista que nós somos espíritos revestidos nos nossos corpos, não é? Então, consciência desperta, progresso de espírito. Então, daí nós temos humildade, pureza de coração, caridade, libertação, serviço, amor. Tudo isso está no bojo dessa consciência desperta e do progresso do espírito, que nós começamos a acessar quando nós recebemos e queremos essa luz divina. Certo? E seria muito mais, a gente poderia passar um bom tempo aqui só citando, né? No que diz respeito às virtudes e os ensinamentos do Cristo, e o quanto nós precisamos melhorar. E a referência em Gênesis e também em João, quando ele diz trevas, para a gente significa ignorância espiritual e imperfeições morais, né? Que está nesse bojo, não só isso, mas muito mais, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as paixões, né? As paixões inferiores e a materialidade, porque a gente se ilude muito, vai buscar felicidade. Olha, se eu tenho uma casa na praia, se eu comprar um carro, vou poder fazer uma viagem, se meu filho se formou e adotou, e eu vou ser feliz, vamos bem, não é? Então, precisamos sim das coisas materiais, porque o progresso da humanidade se faz através também das questões materiais. O avanço da medicina, a descoberta que os homens fazem, por aí vai, é importante. Agora, o que a gente não pode é mudar de lugar esses fatores, né? Então, tem aí um restinho de orgulho muito grande. Eu já despertei, percebi que eu estou assim, e que isso dificulta meu desenvolvimento espiritual. Cabe a mim mesmo buscar condições e começar a modificar devagar e sempre. Porque essa nossa caminhada ela é infinita. Jesus nos diz apenas, Jesus não diz apenas que dá a luz, mas que ele próprio é a luz. Então é preciso que escolha essa oportunidade, porque junto de nós ele está, mas é como se nós prestássemos a porta da nossa alma, no nosso coração, para o entendimento dos ensinamentos cristãos. E muitas vezes, eu diria assim, pisa na bola. Nós, Jesus não quis apenas que dar a luz, né? Mas que ele é a própria luz. Quando a gente começa a se aproximar das questões espirituais, né? Lê o Evangelho, a gente já tenta colocar um pouquinho daquilo que eu na nossa rotina de vida. Isso é luz. Quando eu não consigo, eu sou muito impaciente, mas eu trabalho a minha impaciência para ouvir ou para ajudar alguém, isso é luz. Quando eu me preocupo com o bem-estar do meu próximo, e não só com o meu, isso é luz. Né? A gente poderia dar 1000 exemplos. E a gente pode, naturalmente, numa meditação pessoal, solarista, se localizar onde é os pontinhos onde eu poderia fazer melhor para que essa luz comece a clarear. Né? Ele clareia os pensamentos, transforma a forma de viver e dá sentido e propósito à existência. Eu pensei assim, eu vou complementar pouco e ler, porque eu já fiz as folhinhas numa perspectiva de um acompanhamento que eu posso fazer também. Acontece
Se ficava muito mais com medo do horário. O que significa, então, ser Jesus? Está tão bonitinho, tá? Eu acho que isso aqui não daria para ser uma proposta de algumas ensinações da nossa vida. O que é que vocês acham? Não é? Precisamos conhecer os ensinamentos com Cristo. É a primeira medida, não é? Vivenciar sua moral. Exercitar o seu amor. Exercitar. Tentar. Mas pouco que fizer é luz. Cada um na sua medida, na capacidade do seu esforço. Né? Transformar e com isso transformando a nossa própria vida. Não é um convite intelectual. Você tem que ler toda a obra doutrinária. Você tem que aprender tudo que está na Bíblia. Né? Não é um convite intelectual. É um chamado de mudança interior. Né? De renovação íntima. Segundo Jesus significa iluminar o coração, adotando a caridade, a justiça, o perdão e a verdade como meta de vida. Né? Eu estou muito bem, hoje eu faço tudo bonitinho. Depois eu esqueço tudo e primeiro eu, segundo eu. Não dá. A luz de Cristo nos traz direção e segurança. Né? Isso aqui é como se fosse um fechando que nós temos, não é? É a consciência desperta, é a paz que nasce do dever cumprido, que é a alegria quando ele faz um bem a alguém. Não dá esse contentamento interior? É o discernimento que orienta o espírito imortal a fazer escolha. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu tenho que fazer a escolha certa. Né? É a alegria que vem da prática do bem. É a finalidade da evolução espiritual. Jesus também. Porque à medida que eu me esclareço e que eu aceito e que eu vou me modificando, eu vou ter minha luz também. E vou refletir para aqueles com os quais eu convivo. Jesus não apenas ilumina o caminho, ele concede vida verdadeira. A luz da vida é vivermos a luz da vida. É vivermos em harmonia com os ensinamentos de Cristo. É uma proposta, gente. Na próxima balança de saber todos já 100% quando nessa história, no exercício, né? Mas a gente já começa. A luz da vida é vivenciar a harmonia com os ensinamentos do Cristo. Disponíveis, olha, gente, vamos ouvir bem. Disponíveis para todos os filhos de Deus. Ninguém está isento da misericórdia e do amor divino. Se não estamos bem, a culpa não é de Deus, nem de Jesus, nem da espiritualidade da vida. É nossa que fizemos as escolhas. Aí vem João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é? Está claro isso, não é? Para a gente? Agora, tem outra coisa que eu acho que é muito interessante que o Espírito de Deus deve chegar. Que aqui no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está lá escrito. Só tem um pedacinho aqui, viu? Disse Deus, haja luz. E houve luz. E que o sol, a lua, as estrelas, né? Os demais astros, foram criados somente no quarto dia. Só por usando, né? No primeiro dia, ele desarma a luz, e depois está descrito em Gênesis que no quarto dia, Deus criou os luminares, o modo geral. Né? Tem uma quebrada aí em alguma coisa, né? Então,
Aí eu fui dar uma olhadinha e eu achei esse textinho, me permita que eu leio, porque eu não vou saber colocar tão bonito como eu achei. João Evangelista, ele amplia para nós esse raciocínio, que se aquela cruz criada por Deus não é, no primeiro dia, do jeito, não é o sol, não é a lua, não é os astros, essa cruz é Jesus, o Cristo planetário. Quer dizer, João vai machada, né? De uma forma belíssima para a gente. O co-criador em plano maior. Esse co-criador é Jesus, em plano maior, que executou o plano de Deus, né? O instrumento que Deus serviu para o mundo ser formado. Ou seja, quem está na frente da criação do mundo era Jesus. Ele foi convidado, um espírito crístico, né? Que tinha evoluído muito, e é convidado por Deus para assumir essa tarefa. Né? E ele faz tudo uma bonitinho, manda 1000 mensagens, manda 1000 mensageiros. Né? E quando não dá certo, ele diz que agora quem vai sou eu. Aí, aqui. Conseguinte, a luz que ilumina todo o planeta, antes mesmo que houvesse a atmosfera na Terra, que houvesse condições de enxergar o Sol, as estrelas e a Lua, essa luz era o nosso governador espiritual, Jesus. Deu para entender? Adoraria? Deu? Não. Se não, eu tento. Porque, então, nós vemos que a Bíblia também tem muita simbologia, né? É um texto simbólico, uma metáfora que precisamos decodificar. Um dia nós vamos entender melhor, mas por enquanto, vamos trazer essa luz que Jesus para a gente, né? Para que essa capacidade de percepção aumente, né? João Evangelista, né? Que cresceu estudando a Bíblia hebraica, porque era assim, era normal que todo judeu tinha desde pequeno que estudar a Torá. Então, ele conhecia mesmo. Então, conhecia tais simbolismos e notou que preste bem atenção, que entre o anjo de luz, no primeiro dia, ok? Nós falamos isso, né? E o criou Deus, o sol, a lua, os luminares, as estrelas, somente 4 dias. Né? É quando João, que enxerga o Cristo em todo o seu evangelho, muito pautado nas questões espirituais, nos traz essa informação, né? Que essa luz primeira foi o convite que Deus. Não, Deus, olha, vem cá, vou lá não preparar essa lugar, agora vamos começar a tarefa. Trouxe o Cristo no primeiro momento, que assumiu, né, de ser o governador nosso, espiritual, o nosso guia, o nosso modelo. Né? Como a gente estudar os apóstolos, eu lembrei-me da questão que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre Paulo de Tarso. Vamos falar sobre essa criatura, não é? Que ele devia perseguir os cristãos, e quando ele chega na entrada da cidade de Damasco, porque ele teve perseguição aos cristãos que estavam lá, ele encontra uma luz imensa, e daí muda outra história de Paulo. E está dito assim: trata-se de uma luz tão intensa que quando Paulo de Tarso vislumbra Jesus as portas de Damasco, segundo a sua perspectiva, o brilho do Cristo era superior ao sol. Essa afirmativa nos dá uma dimensão da elevação espiritual de Jesus. E mais, da dimensão do poder co-criador do Cristo. O Criador maior Deus, não é?
Às vezes mudava em tarefa. Né? Ficou claro? Vamos? Bem, eu acho que aqui a repetição do capítulo 8, 12, não é? Mas, no último parágrafo, eu acho também importante, só para a gente ver essa coisa, esse amor divino, não é? Quando ele diz assim, que Jesus teve, né? Jesus a cruz. Na cruz, pediu ele a Deus pelos que o agrediam e o maltratavam, demonstrando seu amor até pelos que não acreditavam, nem acreditam nele. Ele crucificado, né? Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Não é isso que nós pensamos? Ajuda muito. Me permita, não termino com vocês, eu queria ir do outro. Mas veja bem. Essa questão também, essa reflexão de João, eu acho também é bom enriquecimento na nossa compreensão. Quando Jesus está no Horto da Oliveira, a última oração que ele faz a Deus, né? João Evangelista, ele registra para a gente. Né? Isso está no capítulo 17, no versículo 5, e diz assim: e agora, Pai, honra-me junto a ti, com a honra que eu tinha junto a ti, antes que o mundo existisse. Não é importante compreender? Antes que o mundo fosse criado por Jesus, o Cristo planetário, essa relação de Jesus com Deus já existia há muito tempo. Aí, mas eu vou ler. O versículo anterior faz parte das despedidas de Jesus no Horto das Oliveiras. Nessa oração final, deixa uma grande informação sobre a ligação, né, que existia entre Elohim, que é Deus, no hebraico, Elohim, né? Ligação muito antiga, vinda desde antes da criação da Terra. Eu falei Deus pouco, entendeu? Eu tenho que entender. Então, essa relação já existia antes que Jesus veio com a proposta da tarefa de criar a Terra. Então, eles já tinham uma relação muito forte com o nosso Criador, com Deus. E basta, é sobre o fechamento, não é? Porque ele diz assim, essa mensagem de João, não é? Ele, para não permanecer nas trevas ou seguir Cristo, né, que é a verdadeira luz. Então, nós já temos a consciência, ou este material nos permitiu refletir em cima disso, né, que Jesus é a direção para a gente, que nos liberta e nos permite uma vida eterna, que é nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E eu pensei, como é que eu fiz um refletor antes de dormir? Pessoal, em que áreas da minha vida ainda caminho em trevas? Orgulho, ressentimento, medo, egoísmo? Isso eu sei que todo mundo aqui está no bom, não está devendo nada disso a Papai do Céu. De que forma concreta posso seguir a luz de Jesus no meu dia a dia? Porque só pedindo para a gente coisas grandes demais, não é? Mas que a gente aprenda a se auto-perdoar e perdoar o próximo, né? Ou então fazer o exercício de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é verdade? O conhecimento espírita tem sido luz para a minha transformação moral ou apenas informação intelectual? É preciso
conhecimento, mas é preciso que a gente viva aquilo que nós estamos aprendendo, não é? Porque senão a gente não sai. Bem, obrigada pelas diversas aulas que eu percebi na família, no olhar das criaturas. Eu fico muito feliz porque isso nos ajuda, não é? Que a luz do divino Mestre Jesus continue a iluminar o nosso entendimento. Enquanto, olha, gente, enquanto filhos da luz que somos. Obrigada por tudo. Um beijo para nós. Foi. Agradecemos a Sônia pela sua dedicação, seu estudo, seu empenho, sua segurança. E que todos esses ensinamentos que ela falou, tudo isso que foi dito aqui, sirvam para realmente para que nós possamos modificar o nosso eu e sermos pessoas melhores. Né? Então, eu gostaria de informar que depois, né, de terminar a conclusão aqui do trabalho aqui da tribuna, o trabalho continua lá no passe, lá dentro. Então, as pessoas que não forem formar passe, que não estão em tratamento de confiança, e as outras, após a prece final, tenham os nomes da frente, que serão recebidos já no passe. Bem, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer nesse momento a nossa irmã, a espiritualidade da casa, a espiritualidade amiga, por ter nos dado momentos tão esclarecedores de luz e falar do nosso mestre, do mestre Jesus, que é como guia, modelo e abusivo. E possamos também, Senhor, fazer brilhar nossa luz interior para que nós possamos, a cada dia, levarmos a nossa condição de ser humano e de espíritos que somos. Senhor Jesus, obrigada por essa noite. Abençoa todos nós que vamos voltar para os nossos lares, que nós possamos ser guiados e servidos, acompanhados por Ti, pois sabemos que não estamos sós. Que Tu sejas a bálsamo que ilumina a nossa vida, que cura nossas feridas, a força que nos dá na nossa caminhada e a coragem para enfrentar nossas dificuldades. Boa noite a todos, que assim seja, Senhor. Thank you.